Amém, igreja? Quantos podem dar um glória? Quantos estão vivos porque é Deus quem permite que você esteja vivo? Oh, meu Deus. Se Ele decidir, está decidido, irmão. Eu quero ler com vocês um texto, eu quero ser breve nessa palavra, que fica na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Eu estou numa alegria transbordando meu coração. Por quê, pastor? É por causa disso, gente, porque Deus está no controle de tudo. Se a gente for procurar motivos visíveis, pode ser que você seja tentado a desanimar. Mas quando o apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, e eu amo esse versículo, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Queridos, se Deus ele começou algo, Ele é um Deus que termina algo também. Mas muitas vezes nós paramos apenas na primeira etapa, e Deus diz o seguinte: eu ainda tenho mais. Eu ainda tenho mais. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quantos acreditam que Deus tem uma obra na tua vida? Eu acredito. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Isso, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que esperais. Deus não é um Deus que começa algo e Ele já não tem projetado um fim. Ele já tem projetado um fim para você. A palavra do Senhor vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Por quê, querido? Mas quem será que suporta o processo até chegar ao fim? Olhamos um processo a qual Deus tinha uma promessa para a vida dos hebreus. A palavra vai dizer em Gênesis no capítulo 12, a partir do versículo 1, Deus se dirigindo para um homem chamado Abrão e dizendo a seguinte ideia para ele: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Entenda que o tempo aqui é um tempo profético. Far-te-ei, abençoar-te-ei, engrandecerei, e tu serás. Isto fala a respeito de bênçãos futuras, de coisas que ainda não aconteceram, porém, se você estiver no caminho da promessa, ela vai acontecer. O que muitas vezes acontece é que o inimigo ele trabalha na nossa frustração. Como pastor, às vezes ainda não aconteceu, e o momento presente é um momento de dor. O momento presente é um momento de escassez. O momento presente é um momento de desânimo. E quem disse para você que a história acaba aí? Bem disse o profeta Abacuque, se eu não me engano, no capítulo 3, no versículo 2, se não me falha a memória. Põe aí 3:2, é isso aí mesmo, gente. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque está falando algo profundo aos nossos corações. Ele está dizendo que ao chegar ao meio de uma obra,
E essa mesma obra, a qual eu disse que iria acontecer na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de todos os patriarcas, na vida dos profetas, na vida dos juízes, na vida dos reis, na vida dos apóstolos, na vida de Jesus. Mas o que nós precisamos entender é que existe um processo para que Deus venha fazer, tintim por tintim, o seu plano sobre nós. E nesse processo, querido, é como o ouro que é refinado no fogo. Para que o ouro ele possa ser uma peça valiosa, primeiramente ele é tratado nas mãos de garimpeiros, a qual com um trabalho árduo e minucioso, dificilmente eles vão encontrar uma pepita grande de ouro. Eles vão encontrar muitas vezes farelo de ouro. E eles vão peneirando, e aqueles resíduos passam por um processo da peneira, e depois da peneira, eles vão e tem ali um amontoado de ouro. Mas se eles for vender aquele ouro bruto, aquele ouro não tem valor algum. Aquele ouro não tem um valor comercial. Então, antes desse ouro ele ser comercializado, esse ouro ele precisa ser trabalhado. O ouro ele passa por um processo de fornalha. E nessa fornalha não é um fogo a qual você esquenta, que ferve a água do seu café. Não é um fogo a qual você faz aquele miojo de 3 minutos de galinha caipira. A 100 graus centígrados, que é a temperatura de ebulição. Pensa que nós não sabemos essas coisas também. Nós lembramos de algumas coisinhas, viu? A 100 graus centígrados, que é a água no estado líquido, ela recebe a temperatura, ela entra num estado de ebulição. Mas se você jogar aquele ouro dentro daquela água, a única coisa que você vai fazer é esquentar ele. Mas não é o suficiente para purificar. Para purificar é um grau que não é 100, não é 200, não é 300, não é 500 graus. Pastor, então pode colocar no teu forno na temperatura de 200 graus, quando você está acostumado a fazer aquelas receitas que aquela mulher diz: depois que eu fiz isso aqui, nunca mais eu fiz. Encheu o saco isso. Depois que eu fiz arroz assim, nunca mais eu fiz de outro jeito. Então a temperatura de 200, 300 graus para o ouro também não adianta. Se eu colocar uma temperatura de 600 graus também não vai adiantar. Só que aí, queridos, quando o ouro ele entra num processo de aproximadamente de 1000 a 1200 graus Celsius, aquele ouro ele começa a se desmanchar. E quando ele começa a se desmanchar, ele começa a se unir com as outras partículas. Então ele se torna algo um pouco mais maciço, um pouco mais pesado e com certeza mais limpo e mais valioso. Eu estou falando da igreja, queridos. Quando você deixa que a temperatura certa venha atingir sua vida. Na quinta-feira nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir a mensagem ministrada pelo pastor Gentil, que falava a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Então, resumindo aqui em pouquíssimas palavras, eles estavam na Babilônia, e o rei decidiu fazer uma estátua para engrandecer o nome dele. E no momento que tocasse todos aqueles instrumentos de todo tipo de qualidade, todas as pessoas que estavam diante da estátua, elas tinham que se ajoelhar. Sadraque, Mesaque e Abednego, conhecedores do Deus Altíssimo, amigos de Daniel, que também nos dá lições a respeito de resistência de uma vida de alguém que quer manter a adoração a Deus. No momento que toca aqueles instrumentos, é como se para eles não tivessem acontecido nada. Satanás também sabe fazer barulho, querido, mas a adoração verdadeira, eles entenderam que não era instrumentos quem faz, a adoração verdadeira vem por dentro. A Bíblia vai dizer que no momento que se tocaram aqueles instrumentos, eles ficaram em pé. E no momento que todo mundo se ajoelha, eles ficam em destaque no meio da multidão. Então rapidamente eles são identificados, e alguém manda apanhar eles e diz assim: espera aí, eu vou dar mais uma chance para vocês, que pode ser que vocês não ouviram os instrumentos. Eles ousadamente falam assim: não, nós ouvimos sim. Capaz de ter falado: um instrumento ali estava com uma cordinha desafinada, só para encher mais o saco. A palavra vai dizer que o rei dá mais uma oportunidade e toca tudo de novo, e a atitude deles é a mesma.
O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Naquele instante, o rei achava que ia consumir eles, mas espiritualmente estava acontecendo como ouro. Só estava fortificando, unindo e deixando eles ainda mais preciosos. São lançados dentro da fornalha ardente, que eu acredito que estava nessa temperatura de uns 1200 graus, porque o cara que estava lançando as lenhas lá para esquentar, ele foi consumido, ele morreu. A palavra vai dizer que ataram pés e ataram as mãos, e a Bíblia vai dizer que jogaram os meninos lá amarrados dentro da fornalha. Instantes depois, alguém olha para o rei e fala assim: peraí, nós não lançamos 3 homens amarrados lá dentro? É verdade, a gente lançou assim. Não, então aconteceu alguma coisa lá. Por quê? Além de não ter mais 3, tem 4. E esses 4 estão caminhando, e o quarto é semelhante, tem a semelhança do Filho dos Deuses. No momento que nós somos colocados em situações a qual você está vendo, a chapa está esquentando, segura essa, irmão, em nome de Jesus. Segura essa. A humanidade está passando por um processo de refinamento e poucos estão percebendo. A igreja de Deus está passando por um processo de refinamento, e nesse processo não é para desvalorizar, é para estar unido ainda mais. Como eu disse, quando o ouro ele entra nessa atividade de calor, ele começa a se desmanchar, derreter. Fala a respeito de quebrantamento, e uma coisa que eu entendo é: um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. A palavra vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego foram ali lançados, e a Bíblia vai dizer que quando lançados estavam com mãos e pés atados. Quem está com mão e pé atado consegue andar, querido? Você só consegue pular. Só que a Bíblia vai dizer que enxergaram 4 homens caminhando lá dentro. Ou seja, cadê as amarras? Cadê as mordaças? Cadê as cordas? Cadê os grilhões que estavam sobre eles? Alguém pode explicar o que aconteceu? Crentes verdadeiros, quando são levados para a fornalha, querido, pode ter certeza, ele vai sair ileso de lá, e a única coisa que é queimada era tudo aquilo que estava amarrando, porque fornalha na vida de verdadeiros cristãos tem o poder apenas de destruir aquilo que lhe amarrava. Fornalha na vida de verdadeiros cristãos opera libertação. Então eu profetizo libertação sobre a tua vida. Libertação, querido, não é para o ímpio, e libertação somos para cada um de nós. Essa situação não é para te matar, mas é para te purificar, é para te valorizar. Então depois que o ouro sai, é colocado nas formas, e depois das formas eles percebem que o ouro, ele já não está mais com aquela aparência opaca, sem brilho, que antes estava. Só que quando agora ele é colocado nas suas formas, e ali faz ali os cordões, os penduricalhos, vai dizer que esse ouro agora se torna valioso. 1 grama de ouro, hoje eu gosto de ver essas cotações, mas faz tempo que eu não vejo. A última vez que eu vi estava R$60 1 grama. O interessante é que ninguém sabe por que o ouro vale tanto. Por quê? Pensa no metal esquisito. Para fazer a sua aliança, o ouro tem que ser misturado ainda com outros elementos, porque só o ouro ele é mole demais. Tem muita gente achando que sozinho ele vai para algum lugar. O ouro só é resistente na forma de uma aliança quando outros metais é colocados junto a ele. Deus não permite que ninguém, querido, vai ser vitorioso sozinho. Como eu sempre digo e eu aprendi, aquele que acha que venceu sozinho é porque fez alguma besteira e coisa errada no caminho. Ele deve ter desprezado alguém, deve ter passado a perna em alguém. Agora, aqueles verdadeiros, os verdadeiros vão entender como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 20: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Vai aprender que como Jesus nos ensinou a respeito de pluralidade, falando
e iniciando a partir da primeira oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso. A Bíblia vai dizer em Mateus no capítulo 6, querido, Jesus nos ensina a respeito do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Ele não ousa em dizer, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o unigênito do Pai, mesmo sendo ele o querido de Deus, mesmo sendo ele, querido, aquele a qual em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo ele tendo toda essa preciosidade aos olhos do Pai, Jesus não ousou em dizer que a oração era do Pai dele. Ele disse: olha, assim como eu sou filho, através de mim vocês poderão ser filhos também, como diz a palavra do Senhor em João no capítulo 1, no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Quantos filhos de Deus tem aqui? Quantos filhos de Deus tem aqui? Então por que o profeta Abacuque, lá em Abacuque 3,2, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Queridos, nós estamos vivendo esse período a qual simboliza o meio dos anos. Porque o meio dos anos simboliza o início dos anos, é quando Jesus veio, deixou uma promessa. O meio dos anos é a espera de que ele volte. E o fim dos anos, ou o fim dos tempos, é quando Jesus vem, busca a sua igreja e vem os acontecimentos finais. Ou seja, nós estamos vivendo esse meio dos anos. E você acha que Deus ia fazer a gente que no meio dos anos a gente iria... é só vitória, é só progresso? Deus não vai impedir que você tenha vitória, que você tenha progresso. Eu não estou aqui para fazer uma apologia ao sofrimento, mas a Bíblia vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. A palavra vai dizer, querido, eu acredito que a caminhada do povo hebreu, quando saiu do Egito até a terra prometida, simboliza a igreja. O meio do caminho foi um deserto, mas eu digo para você, nesse deserto não faltou o que comer, nesse deserto não faltou o que beber. Nesse deserto, durante o dia, sob o calor do sol de 50 graus, uma nuvem os protegia do calor. Durante a noite, por um processo de vento frio que poderia adoecê-los, o Senhor colocava uma coluna de fogo que os aquecia e os protegia dos animais peçonhentos do deserto. Quando havia sede, Deus fazia água até sair da rocha. Quando havia desafios, quando o exército de Faraó estava atrás deles e diante deles o mar, a palavra vai dizer que o Senhor miraculosamente abre o mar em dois e aquele povo passa a pés secos. No momento que aquele povo achava que iria ter fome, Deus dá uma lição importante para eles. Olha, lá no Egito vocês plantavam cebola, plantavam pepino, plantavam alho, e vocês acostumaram com essa comida, com esse tempero. Mas Deus disse: eu não tenho só tempero para você, eu tenho uma terra que mana leite e mel. Mana leite e mel. Se mana leite é porque tem vaca, se tem vaca tem boi, e se tem boi tem carne, se tem carne tem churrasco. Aleluia. O povo acostumado a comer aquelas quinquilharias, comer salada de pepino, comer cebola, comer alho. Eu não aguento uns trem desse não, parece essas dietas que em casa de vez em quando parece. Misericórdia. Negócio de coisa que sustenta. Então o Senhor diz o seguinte: eu vou ensinar uma lição para esse povo. Antes eles aprenderam a colher aquilo que eles mesmos plantaram pelo próprio esforço. Só que agora eles vão entender a respeito da dependência em mim. Quantos querem depender de Deus todos os dias? Uma das coisas que não nos deixa padecer no meio do caminho, querido, é confiar em Deus todos os dias. Tem muita gente que está perdido porque ainda não confia. Tem muita gente que está se perdendo porque não confia. Na primeira adversidade, ele vai caçar uma outra maneira. Ele vai procurar um outro jeito de realizar o plano. Não, porque desse jeito aqui é muito difícil. A começar pelo primeiro patriarca, Abraão. Eu li aqui a história dele o primeiro versículo que fala sobre ele. A Bíblia vai dizer que ele, juntamente com seus pais, a sua parentela, no capítulo 11 de Gênesis, se você quiser ler na sua casa, vai dizer que o Senhor tinha uma promessa para Terá. A promessa não era exclusivamente para Abraão, só que a Bíblia vai dizer que o Senhor já tinha mandado Terá sair da terra dele. As mesmas palavras que Deus dirigiu para Abraão, Deus tinha dirigido para o pai dele também.
Só que a palavra do Senhor vai dizer que Terá, ele chega até essa terra e ele gosta da terra. Ele, rapaz, essa terra aqui é boa, essa terra aqui é agradável, essa terra aqui, olha, e acabou gostando. Terá fala de muitos crentes hoje, querido. Como assim, pastor? Deus nos chamou como peregrinos e a gente está achando que vai se instalar na terra e vai viver para sempre, pastor. Tem gente achando que vai dar tempo para fazer tudo. Querido, dá tempo de fazer tudo que você tem em mente, estudar, trabalhar, sim. Mas não se esqueça do mais importante: a sua caminhada não termina aqui. Existe uma vida eterna proposta para nós. Existe uma vida eterna proposta para nós. A palavra vai dizer, querido, que o pai de Abrão gostou daquela terra. Ele, nossa, olha, Ur dos Caldeus, nossa, tudo aquilo que não é planta dá, gente, olha que belezinha. Deus olha para Terá e fala assim: não tem como eu completar isso na vida dele. O que Deus faz? Passa para a próxima geração. Tem muita gente, querida, achando que é a última Coca-Cola do deserto. Não, porque se não fizer em mim, vai fazer para a geração futura. Se você não obedecer, Deus vai passar o taco para o outro. Deus vai passar o bastão. Aí a gente, quantas vezes, né? Alguns anos atrás tem uma canção que estourou dizendo: não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Confesso que é uma canção bonita de se cantar, tem uma musicalidade incrível, mas muita gente se enganou com o conteúdo dela. No cemitério Santa Faustina tem muita promessa enterrada lá. Muita gente que achou, não, porque enquanto a promessa de Deus não se cumprir, vai dar tempo de eu fazer algumas coisinhas aqui, dar um pulo no mundo, fazer isso, fazer aquilo outro. E a gente está achando que nós somos o filho pródigo. Não, porque vai dar tempo de nós meter o louco na vida e depois nós voltar ainda comendo bezerro cevado. Cuidado, querido, cuidado. Quer pegar o bonde andando muitas vezes e ainda quer sentar na janelinha. Para muitos pode ser que não dê tempo. Deus é um Deus misericordioso, e a nossa Bíblia vai dizer que Deus não tem o prazer na morte de um ímpio. Mas a realidade é a seguinte: Jesus, ele começa a contar algumas parábolas. Ele conta a parábola das 10 virgens. Ele dá o exemplo dos acontecimentos ali em Mateus capítulo 25. Ele começa a descrever tudo aquilo que iria acontecer no fim do mundo. Os discípulos ouvindo aquilo falam assim: rapaz, esse Jesus é chapadão mesmo. Olha, falando que vai ter terremoto, não sei nem o que é isso, cara. Falando que vai ter guerra. Que guerra o quê? Pai contra filho, filho contra pai. O quê? Os pais são os mais honrados dentro de casa. Quando é que essas coisas vão acontecer? Jesus falando que as pestes iriam se espalhar. Peste? Você nem que ouvi falar. Isso que você só ouve falar hoje de Covid. Se você entrar no Google e pesquisar quantas doenças transmissíveis existem só no Brasil, você vai ficar assombrado. Mas não fica não, porque Jesus já tinha avisado a respeito dessas coisas. O que a gente está vivendo hoje é permissão de Deus? Mas o que existe também é um projeto de mídia muito grande para supervalorizar algo, sabendo que existem ainda muitas doenças. Eu conversei com uma pessoa hoje que eu encontrei no supermercado, veio cumprimentar. Nós demos aquele soquinho. Aí a pessoa começou a falar assim: olha, tá complicado. Eu falei: assim, tá complicado até de eu ir na casa da minha mãe, porque a minha mãe ficou numa paranoia imensa, achando que qualquer coisa que se aproximar dela tem o coronavírus. Ela disse que a mãe dela chegou a pedir para ela pedir as contas do trabalho dela, porque era mais valoroso a vida dela do que o emprego dela. É claro, você liga a TV, SPTV, primeira edição, os números do coronavírus, não sei o que. Você vai no Cidade Alerta da Record, querido, aquilo eu não ligo na minha TV. Eu não ligo. Por quê, pastor? Porque você liga, já tem lá as legendas, vai passando uma a uma.
pai esfaqueia filho na zona leste de São Paulo, menina desaparecida e não sei o que, e o padrasto é suspeito, e tal, não sei o que. Em nome de Jesus, coloca palavras de esperança nessa casa, querido. Aí a gente não sabe porque fica amedrontado, aí a gente não sabe porque está com medo, a gente não sabe. A palavra do Senhor vai dizer, querido, lá em Lamentações: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. Está ruim, pode estar, Jesus disse que estaria, mas Ele ainda é a esperança da glória. Ele ainda é a esperança da glória. Eu ainda creio que os nossos lares estão desfrutando de alegria, porque alegria não é fruto das coisas externas. Alegria é algo que o Espírito Santo implanta dentro de você. Aquilo que Deus começou na sua vida, Ele quer completar, querido. Mas você precisa entender que você precisa dar espaço e permitir que os processos aconteçam. Não são todos que vão tomar posse dos planos que Deus tem. Deus manda uma notícia para Moisés: Moisés, lá no meio da sarça, eu vou te habilitar para que você possa ser um libertador. Ele diz: eu? Ele tinha dificuldade para falar. Ele: eu não, vou colocar seu irmão para ser seu porta-voz. Essa desculpa sua que você é gago aí não vai colar, não. Eu escolhi a você. Para de colocar desculpa. Deus tem um propósito na tua vida, querido. Você está achando, porque a minha fala é pesada, porque isso, aquilo outro, porque eu tenho falha. Deus olhou, sabe o que estava nas mãos de Moisés? Um assassinato. Acredito eu que seja o pior crime que alguém possa cometer, é um assassinato. Deus olhou para ele e falou assim: vou te dar uma chance. Saiu fugido do Egito pelas portas do fundo, agora tu vai ter que entrar dentro do palácio pelas portas da frente, e com toda a ousadia você vai ter que me representar. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é o seguinte: o seu passado, se houve arrependimento, se houve uma tentativa sua de mudar de vida, de mudar o seu caráter, Deus olhou para Moisés e já não viu um assassino, Ele viu um potencial libertador. Aí é diferente. Se olhassem para você há 5, 10 anos atrás, o que olhariam para você? Falariam o quê? É um potencial o quê? Nada. Hein? Eu falo até de mim, que desde os 6 anos de idade eu vou à igreja, mas quantas vezes, querido, se o céu olhasse para mim, se Jesus voltasse, eu ficava com força. Fases e fases, que eu tinha o título de crente, mas não tinha alma salva. Se olhasse nesses tempos para mim, Deus olharia, viu, se eu fosse olhar. Só que aí Deus, assim como Ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo, que um dia também foi assassino, que mandou matar a muitos cristãos e a perseguir a muitos cristãos. A palavra vai dizer que o primeiro mártir, o primeiro jovem que pregou a palavra de Deus, chamado Estevão, ele estava ali pregando com tanta autoridade. Ele gostava, com tanta autoridade. Ele era jovem, mas ele decidiu fazer aquilo que era a vontade de Deus. Seja em tempo e em fora de tempo, querido. Em tempo e fora de tempo. Tem gente que está achando, porque não tem mais tempo. Há tempo sim, há um chamado para você. Há algo para ser desenvolvido, desenrolado e crescido na sua vida. Não despreze isso, porque se você desprezar, Deus manda para outro. E a canção Não Morrerei, ela só vai prestar se você estiver no caminho do Senhor. Quando assassinaram a Estevão apedrejado, a Bíblia vai dizer que lançaram ele aos pés de Paulo. Em outras palavras, o significado disso era que Paulo pediu a cabeça de Estevão.
O primeiro evangelista, aquele a qual ele era diácono, mas num trabalho evangelístico incrível, ele estava ali com a palavra na ponta do seu espírito, lançando, e a Bíblia vai dizer que ele estava com tanta autoridade que os religiosos começavam a ranger os dentes. Imagina, o cara está tão com autoridade, que olhavam e... A palavra vai dizer que tudo que eles falavam, depois você lê lá em Atos, querido, a Bíblia vai dizer que Estevão começou a pregar com tanta autoridade, e a palavra vai dizer que terminando, aqueles caras falaram assim: não, é digno de ser morto. Apedrejaram ele até a morte. Qual foi a palavra dele? Vocês não sabem o que está fazendo, eu vou voltar, eu vou me vingar, igual um The Walking Dead. Não, a palavra vai dizer que ele olha para o céu, ele vê o Filho de Deus assentado à direita, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Expirou e entregou o seu corpo. Jogaram o corpo dele aos pés de Saulo. Mas a palavra do Senhor, como ela é fiel, a palavra do Senhor vai dizer que como aquilo que é pó, pode até voltar e pode colocar na boca de tubarão, pode colocar na boca da serpente, mas o Espírito, querido, esse Espírito já tinha um passaporte que foi direto para o céu. Já foi direto para o céu. E é esse Espírito ao qual a gente precisa desenvolver todos os dias. O Deus que começa em vós uma boa obra é fiel para completar. Para terminar a analogia a respeito do povo hebreu, Moisés ele vai e acontece tudo aquilo lá, vem as 10 pragas, o povo é liberado, aí passa pelo Mar Vermelho e Deus dá livramento e mata a galera toda, chega no meio do caminho, o povo tem fome, Deus quer ensinar uma lição para eles: olha, é o seguinte, aquilo que vocês ensinaram e aprenderam, a partir do seu próprio desempenho, a partir do conhecimento da cultura do Egito, a partir de agora está quebrado. Se antes plantava pepino, cebola e alho, agora primeiramente vocês vão passar por uma transição. Agora vocês vão passar por uma transição que primeiramente vocês aprenderão a depender de mim. Como assim, meu Deus? Todos os dias pela manhã vocês vão colher para vocês e para uma porção para vocês e para sua família, para um alimento diário, para uma alimentação diária. No outro dia farei chover da mesma maneira, e do outro da mesma maneira. Eu vou até dar um descanso para você. No sábado eu vou fazer chover 2 vezes mais para vocês não precisar nem trabalhar no sábado. A galera pegou: nossa, será mesmo? Imagina a primeira noite esperando. Deve ter gente 5 horas e 59 minutos dizendo: e agora? Será que realmente esse negócio está lá para a gente comer? E quando aquela galera sai das suas tendas, eles vêm e eles colhem apenas a porção e eles comem. Só que sempre tem alguém que tem dificuldade de confiar plenamente no Senhor. E alguém diz o seguinte: isso aqui pode ser algum fenômeno, não sei o que, e chover, e talvez possa ter soprado alguma coisa aqui do natural, do sobrenatural, mas Deus não foi não. Guarda na tapué que ele ganhou na rifa da tia dele, e diz: quem sabe, vai saber, eu não quero passar fome, então é melhor reter comigo. Todas as vezes que você decidir reter com você aquilo que Deus decidiu liberar e confiar, querido, vai estragar. No outro dia, ele foi olhar, ele falou: não vou nem sair da tenda hoje, os bobão vão lá colher e eu vou ficar aqui no bem bom. Na hora que ele abre, está cheio de bicho. Por quê, pastor? Porque Deus foi bem enfático. Ele deu um destaque dizendo: vocês colherão para cada dia. Ele quis ensinar a respeito da oração do Pai Nosso antes de Jesus vir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem gente morrendo de ansiedade, de depressão, de não sei o quê. Por quê? Porque a conta vai vencer daqui 15 dias e ele já está morrendo antecipadamente. Meu Deus do céu, eu tenho quanto que já venceu? Já faz mês já e eu não estou desse jeito. A igreja está aqui, fluindo para a glória de Deus. Graças a Deus que o dono é cristão também, e ele entende algumas coisas, viu? Porque senão já tinha tomado já. Aprenda a confiar em Deus diariamente. Por quê? Ele precisa completar uma obra que ele começou. Aí no meio, o povo está lá. Não, comendo maná, comendo maná, comendo maná. Disse que tinha gosto de
favos de mel com outras coisas. Era um negócio doido, tipo um sucrilhos Kellogg's bem reforçado, porque tinha que aguentar o dia inteiro. Mas eu acredito que era mais saboroso ainda. Só que aí, nós somos como essa galera. Aí Deus começa a prover, e na hora que Deus começa a prover, aí a gente diz assim: bem que o Senhor poderia fazer aquele negócio lá também, né? Aí o povo diz: a gente quer comer carne. Alguém estava passando fome naquele instante? Alguém passava fome? Queridos, se você quer que Deus complete a obra que Ele tem para a sua vida, aprenda o seguinte princípio: seja grato por aquilo que Ele dá hoje para você. Tem muita gente padecendo porque ele está sempre disposto a pedir algo que ainda não tem, e não valoriza aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. É arroz e feijão que está comendo? Agradeça, porque tem alguém fazendo bolo de terra para comer. Está com um sapato apenas? Eu estou aqui orando: Deus do céu, me dá um calçado. Eu sempre ganho no meu aniversário, só que esse ano não teve festa, não teve nada. Jesus da glória. E eu falei: Pai, mas já pensou se eu olho para o céu? Ai, Pai, me dá um calçado. Está aqui inteiro ainda, gente. Se pisar na poça, ainda nem entra água. Seja grato pelo que o Senhor te dá hoje. Quer que o Senhor termine a obra que Ele tem na tua vida, sim ou não? Aprenda a respeito de gratidão. Aprenda a agradecer por aquilo que Ele já te trouxe. Aprenda. Encontro com pessoas que estão sempre dispostas a reclamar de alguma coisa, e eu falar para você: a tampa minha já foi já. Se aproxime de pessoas e incentive pessoas a terem uma vida com um espírito de gratidão. Tá ruim? Aí hoje a pastora me mostrou um vídeo, eu achei interessante. A moça que está passando pelo segundo câncer. Como todo mundo tem acesso ao Facebook, já deve ter até assistido isso aí já. Eu fui o último a assistir. E a mulher está lá falando: gente, o câncer pode ter me levado tudo, levado minha saúde, meu dinheiro, mas uma coisa não vai levar: o meu sorriso. Falei: gente do céu, acho que essa mulher nem cristã é. Está dando uma lambada, e muito crente reclamão, que dá vontade de dar um bicudo nele e dizer: agradeça a Deus. Ah, pastor, porque o dinheiro do auxílio não era nem para ter auxílio, gente. Ah, porque o auxílio nem veio, mas faltou arroz e feijão. Porque se faltar, bate nessa porta. Bate nessa porta, porque a igreja verdadeira não pode deixar os seus filhos sem o que comer. Eu digo para vocês, eu sempre mando a mensagem lá: está faltando alguma coisa? Manda um WhatsApp para mim, querido. Eu não posso ter dinheiro para pagar suas contas, mas para você fazer um arroz e um feijão, e pelo menos um ovo, pode ter certeza, a igreja está disposta a fazer isso. Tem dispensa para isso. Só passa necessidade aquele que é orgulhoso. Eu não tenho dó de orgulhoso. A palavra do Senhor vai dizer, querido, que o Senhor, Ele está disposto a conhecer pessoas com o coração quebrantado. Tem gente que não pede: ai, porque eu não queria atrapalhar. Não, é um orgulho disfarçado de humildade. Pede logo o trem. Não passa não. Nós precisamos aprender como a igreja primitiva a compartilhar de maneira que todos tinham em comum. Todos tinham em comum. Todos. Principalmente nessa cidade, querido. Está faltando comer, vai na assistência social, vai na prefeitura, vai na igreja. Mas às vezes o orgulho: ai, eu que sempre nunca dependi de ninguém. Primeiro você depende de Deus, e muitas vezes Ele vai permitir que você fique na mão de alguém também. É duro isso. Só que é o processo do quebrantamento, para quebrar muitas vezes o orgulho. Você fica na mão de alguém porque Deus está falando assim: você precisa ficar na mão de alguém para você aprender a respeito de submissão, a respeito de humildade. Porque se eu liberar você do jeito que você está, você vai destruir sua vida. Seja humilde. Reconheça que você precisa de ajuda. Seja grato a Deus. Resumindo a história, para a gente acabar o culto aqui 8h10. Já passei, né? Não acredita no pastor quando ele disse que vai acabar 8 horas, não. Mas nós começamos atrasado. A palavra vai dizer em Josué. Josué adentra juntamente com uma galera ali. E o interessante é o seguinte: da geração que há 40 anos estava andando com eles, apenas 2 entraram para terminar a obra que Deus tinha falado. Tem muitos querendo que Deus termine a obra que Ele começou.
mas poucos estão dispostos a passar pelos processos de fornalha, processos de dependência, processos que falam a respeito de gratidão, de reconhecimento da pessoa de Deus, processos que falam a respeito de perseverança, de fé, processos que falam a respeito de ter uma plena confiança em um Deus que nenhum dia sequer deixa faltar o pão de cada dia à sua mesa. Apenas Josué e Caleb, de uma geração de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Ou seja, muitos querem que Deus termine a obra, mas poucos estão se colocando na posição. Deus começou a obra na vida de Abraão. No meio do caminho ele achou que o trem não ia virar. Ele olhou para a mulher dele e falou assim: sei não, hein? 90 anos. Olhou para ele: sei não, 100 anos. A mulher dele diz: olha, a promessa eu acho que é para você, cara. Tem uma concubina, Agar, minha, mais novinha. Pode ser que ela dá uma ativada em alguma coisa aí dentro de você. Funciona. Funcionou? Funcionou. Nasceu quem? Ismael. Ismael foi o filho funcional. Mas Deus não importa com quem funciona. Ele quer que flui. Porque Deus não opera por meio de funcionar. Tem muito crente funcionando. Ele funciona, ele vem na igreja, ele participa, não sei o quê. Só que às vezes ele ainda não está fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele ainda não conseguiu renunciar. Ele ainda não conseguiu ter intimidade com o Pai. Ele conseguiu ter intimidade com as paredes, com o louvor, mas ainda não conseguiu falar com Deus no teu secreto, no seu íntimo. Ou seja, ele funciona, mas não flui. Deus disse: ó, Ismael, beleza, é macho, é homem. Eu disse que teria uma bênção, eu disse que teria uma continuidade na sua geração. Aí Abraão pergunta para Deus: e aí, pai, fiz certo? O pai olha lá de cima, como o senhor Michael Kai diz: não. Ele diz: Abraão, você precisa crer mais, cara. Resumindo, 25 anos depois nasce Isaac. Abraão já está velho, sua mulher também, mas nasceu ou não nasceu? Porque eles precisavam confiar. Deus precisou mudar a identidade de Abrão para Abraão, porque Abraão significa pai de multidões. Mas ele só pôde fazer isso quando Abraão já tinha se convertido no seu coração. Porque enquanto ele ainda era Abrão e estava disposto a burlar os planos de Deus, Deus não poderia concluir aquilo que ele tinha começado. Obedeça os processos. Esteja disposto a obedecer, esteja disposto a ouvir, esteja disposto a ser grato a Deus, esteja disposto a fazer conforme a palavra do Senhor, esteja disposto a ser uma pessoa dependente do Pai. Tenha certeza, querido, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completar. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Feliz, estamos aqui hoje sentindo a ausência de muitos irmãos. Muitos estão enfermos, gripados. A gente está nessa fase. Aí pronto, né? Alguém já vê alguém gripando, espirrando, tossindo. Aí o crente que já não é muito agarrado em Deus, ele corre, pastor. Ele corre. Querido, ele é dono da vida. Se tiver que morrer de corona, nós vai morrer. É, pastor? É. Se tiver que morrer, você tropeçar e bater o queixo no chão, vai morrer. É. Deus não está importando com a maneira que a gente vai morrer. Ele está importando com a maneira que a gente vai viver a eternidade. Só isso. Ai, trágico o acidente que aconteceu. Ai, trágico a forma que a cantora morreu. Trágico não sei o que. Deus está falando: aprendam uma coisa, essa vida aqui na terra é uma transição. Somos peregrinos, né, pastor? Põe a mão no seu coração. Se alguém puder apagar as luzes para mim, eu quero fazer uma oração e eu já vou encerrar no nome de Jesus. Pai, nós somos gratos pela sua presença aqui neste lugar, por cada vida que esteve aqui, que foi ousado, papai, em sair do teu lar para ser alimentado, Senhor, pela tua palavra. A minha oração é, papai, para que cada palavra que foi aprendida aqui, Senhor, venha a ser colocada em prática. E o Senhor é tão bom que o Senhor preparou ferramentas para que a gente possa assistir e assistir novamente, ouvir novamente, para a gente não poder esquecer, para guardar, Senhor, esses preceitos e conceitos, para que nós possamos vencer. E a obra que o Senhor começou
ver ela concluída sobre nós. Pai, que um dia possamos ter a ousadia de orar como o apóstolo Paulo orou: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas muitos de nós, papai, não temos legalidade e autoridade para dizer isso, porque muitas vezes nós não estamos dispostos a continuar uma caminhada a qual o Senhor nos convocou, nos chamou, da igreja como exército, da igreja como a noiva, da igreja como aquela que foi confiada a ser enviada para os enfermos, e muitas vezes nós estamos no caminho contrário, correndo dos enfermos. O que nós sabemos, papai, e nós cremos, é que o Senhor a cada dia vai habilitar a sua igreja, preparar a sua igreja, pois a palavra vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Espírito Santo, sobre cada vida que esteve aqui e aqueles que nos acompanharam nessa noite, a minha oração é para que a cada palavra, cada louvor, cada oração que foi aqui, Senhor, trazida nesse altar, venha vir aos nossos corações, e que verdadeiramente nós possamos ver um a um os teus planos serem cumpridos sobre nós. Assim nós queremos te clamar, assim nós queremos te agradecer, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Estende as suas mãos assim. Quando chegar na sua casa, volta lá nessa live, marca alguém que precisa ouvir essas palavras, compartilhe, para que o máximo de pessoas possam conhecer essas realidades. Não que venha através de mim, mas eu faço questão de citar a Bíblia, porque eu sei que é nela, ela é viva e é eficaz, e tem o poder de transformar vidas. Repita bem forte comigo: que o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua igreja, e com ela permaneça, não somente hoje, mas para todo sempre. Você aqui, vocês que ainda estão nos acompanhando, vão dizer bem forte: uma semana mais do que abençoada para cada um de vocês, em nome de Jesus.